One Piece finalmente está de volta, tendo entregado o soco mais satisfatório da história. O prazer da gente como leitor vendo o soco do Kuma no Gorosei Saturno deve ter sido o mesmo do Oda na hora de desenhar essa página, porque que página caprichada, conseguindo transmitir toda a fúria do Kuma naquele momento. Também tivemos o Almirante Kizaru se levantando novamente e continuando ao lado do governo e a ativação do Buster Call na ilha de Egghead. O desafio final do arco foi montado e agora resta saber quando o Luffy irá despertar novamente. Vamos falar hoje sobre o capítulo 1104 do mangá de One Piece. Galera, esse capítulo mudou completamente o rumo que a gente pensava que o arco seguiria, com a revelação de que o Kuma nunca teve uma bomba implantada no seu corpo. Vamos falar sobre o que a gente pode esperar a partir de agora com a conclusão desse arco, já que a gente teve essa nova informação, e também sobre a fala do Vegapunk de que a raça dos bucaneiros parece possuir algo de especial, além de apenas um corpo físico robusto. Lembrando que estamos quase alcançando a marca dos 800 mil inscritos, então se você gosta dos vídeos de One Piece aqui do canal e ainda não for inscrito, eu te convido a fazer parte do meu bando se inscrevendo e ativando o sininho aí embaixo para continuar recebendo os próximos vídeos e dessa forma aumentar ainda mais essa tripulação, combinado? Vimos então que o grande soco do Kuma no Gorosei Saturno só aconteceu na terceira página desse capítulo. Isso é importante porque, mesmo que o capítulo passado tenha terminado exatamente no momento do Kuma prestes a dar o soco, é sempre bom o capítulo seguinte começar com um certo aquecimento para a gente voltar a entrar no clima novamente, né? Ainda mais se tratando de uma pausa de 3 semanas na prática entre um capítulo e outro. Então vemos uma passagem completa por todas as fases da vida do Kuma, desde quando ele era apenas um escravo, vivendo com seu pai, tendo perdido a sua mãe, tendo perdido também a sua esposa e assumindo a Bonnie como filha. E o choro da Bonnie quando bebê nesse frame faz uma transição perfeita para o momento de agora, onde vemos a Bonnie na sua forma original de criança, chorando ao ver o seu pai. Saturno fica espantado ao ver o Kuma, dizendo que chegou a acionar o mecanismo de autodestruição do Kuma, e podemos ver um close absurdo no rosto do Kuma e a icônica página dele socando com toda a força e raiva do mundo, afundando a cara do Gorosei Saturno e lançando ele pra longe. Finalmente, a fúria do homem gentil foi lançada. Demorou, mas saiu. Um detalhe interessante aqui, galera, é que com esse soco, o Kuma ele demonstrou pela primeira vez na história o uso do seu haki do armamento, o que mostra não só que ele já tinha essa habilidade, mas que mesmo nesse momento crucial, ele continua vivo o suficiente para usar essa habilidade mais uma vez. Agora, a partir do momento em que ele perca, né, totalmente a sua consciência, aí sim é provável, né, que ele não possa mais usar o seu armamento de novo. Outra observação interessante em relação a esse soco é que 2 anos atrás, o Kuma ficou completamente espantado pelo fato do Luffy ter socado a cara de um dragão celestial. E agora, 2 anos depois, vemos o Kuma se espelhando no deus que ele acredita e não se importando de socar um Gorosei, que também é um dragão celestial por definição. Então, como existe esse paralelo do soco do Kuma com o soco do Luffy, eu quero muito, galera, que a Toei reproduza o mesmo efeito que marcou tanto aquele soco do Luffy, que foi o efeito de transformar o anime em mangá, ficando tudo preto e branco. Tudo bem que hoje em dia, né, esse tipo de efeito já é bem mais comum do que na época, ainda mais se tratando do anime de One Piece nos últimos anos, né, que tem uma chuva de frame, de impacto e brilho a toda hora, mas ainda assim seria interessante se eles optassem por fazer isso pelo menos dessa vez e dessem um destaque para esse efeito, pelo menos nessa circunstância, que vale muito, né, merece totalmente. Seguindo, vemos então que depois desse soco, a habilidade de paralisia do Saturno foi desativada e todo o resto do bando voltou a poder se mexer. Assim como muita gente teorizou, pode ser que a forma de você se proteger desse efeito seja através do uso do haki do Conquistador, já que de todos os presentes ali naquele momento, o único que não foi afetado por essa habilidade foi o próprio Luffy, a não ser que seja, né, pelo fato do Luffy ser usuário da fruta de Nika e isso sirva como um counter da paralisia do Saturno, já que com a fruta de Nika o Luffy ele se torna totalmente livre e isso serviria, né, tematicamente como um impeditivo, quem sabe, para que ele fosse afetado por qualquer tipo de paralisia. Mas a gente só conseguiria ter uma certeza maior se isso envolve, né, o uso do haki do Conquistador se o Zoro também estivesse presente, já que ele também é usuário de haki do Conquistador, diferente do Sanji, por exemplo, né?
Que sacanagem. De qualquer forma, eu arriscaria dizer que apenas com o uso do haki do armamento, a galera já poderia tentar anular esse efeito de paralisia, já que a gente viu que o LoL, né, o Trafalgar Law foi capaz de negar a troca de gênero do Doc Kill, mesmo depois dela já ter sido aplicada no seu corpo. Inclusive esse lance do armamento conseguir, além de proteger o corpo do usuário, expulsar um efeito de Akuma no Mi do seu corpo já presente, já aplicado, não me desce muito bem até hoje, né? Mas é algo que eu acharia válido o Sanji tentar, né? Já que ele era o cara que tinha o armamento mais poderoso ali dos presentes, né? Talvez ele só não tenha tentado mesmo por não saber dessa aplicabilidade do haki do armamento mesmo, mas eu acredito que caso ele tentasse, ele poderia sim conseguir se soltar. Vemos então o Kuma abraçando a Bonnie com aquelas costas extremamente largas, outra página também muito marcante desse capítulo, e junto a isso vemos a revelação de que o Vegapunk nunca chegou a colocar bomba nenhuma no corpo do Kuma por saber que o governo se aproveitaria disso. Então, vamos lá, galera. Depois da então revelação, capítulos atrás, de que o Kuma carregava essa bomba no seu corpo, eu teorizei que isso, né, poderia ser usado como a grande conclusão do arco de Egghead. O Kuma poderia ficar para trás para enfrentar a marinha e o governo, permitindo com que a sua filha, o Vegapunk e o resto do bando do Luffy pudesse escapar e se explodindo para tentar levar o Gorosei Saturno com ele, um sacrifício inclusive, né, muito parecido com o do Barba Branca em Marineford, que inclusive, né, parece fazer parte da mesma raça que ele, ficando para enfrentar a marinha e o governo para permitir que a sua família pudesse escapar, sabendo que ele não sairia vivo dali. Obviamente o Gorosei não morreria, né, com essa explosão e depois poderia se regenerar novamente sem problema nenhum, mas ele pelo menos levaria um dano absurdo dependendo do tamanho da explosão e quem sabe pulverizando os navios do governo ao redor da ilha com a explosão do próprio Kuma. Dessa forma aí ajudaria ainda mais a limpar toda a área, permitiria com que, né, o bando do Luffy pudesse escapar sem problema. E durante esse meio tempo, enquanto ocorreria a fuga dos Chapéus de Palha, quem sabe o bando do Teach entraria em cena, podendo sequestrar, seja um dos Vegapunks ou até mesmo o Serafim da Hancock, né, que é o que eu acredito que eles tenham ido tentar pegar, e eu falei isso nos meus últimos vídeos. Mas no fim, tudo isso agora mudou pelo visto. Além do Kuma não ter como realizar um sacrifício como esse, ele nem sequer parece que vai continuar lutando, já que mais adiante, né, no capítulo a gente vê que ele perde a capacidade de se mover depois de finalmente abraçar a Bonnie. Então, pelo visto, a grande participação do Kuma nesse arco se encerra nesse capítulo. Ou não, eu acho que ainda tem mais uma coisinha, mais uma última participação que o Kuma precisa testemunhar antes que ele finalmente morra. Ainda não temos qualquer evidência inédita, né, de que parte da consciência do Kuma ainda resida no seu Serafim, ou quem sabe no robô do Reino Antigo, e segundo o próprio Vegapunk, né, ao invés de inserir uma bomba no corpo do Kuma, ele implantou um dispositivo para que o Kuma fosse completamente desligado. Então faz sentido até o momento a forma como o Vegapunk sentiu a perda do Kuma ao transformar ele num robô por completo, né? Não parece que tem salvação para ele, pelo menos até o momento. Só que mesmo tendo desligado a consciência do Kuma, Vegapunk ficou completamente surpreso com o fato do Kuma ter sido capaz de continuar se movendo por vontade própria e chegado até a ilha para proteger a sua filha, evidenciando como sempre existem fenômenos no nosso mundo que nem a ciência consegue explicar, nem mesmo a maior mente do mundo de One Piece. Na verdade, o Vegapunk ainda afirma que a raça dos bucaneiros, a qual o Kuma pertence, é dito ter uma característica especial que vai além dos seus corpos fortalecidos. O que será que o Vegapunk ele quis dizer com isso? Vamos lá, galera. Considerando todo o contexto em que o Vegapunk disse essa frase, tudo indica que seja algo relacionado a uma vontade muito poderosa, que fez com que o Kuma se movesse mesmo depois de ter a sua consciência apagada. E isso faz a gente lembrar de outra fala do Vegapunk relacionada à origem das Akuma no Mi, quando ele diz que as Akuma no Mi surgiram através da vontade das pessoas. Então, juntando essas duas informações, pode ser que tenha sido a raça dos bucaneiros que tenha dado origem aos poderes das Akuma no Mi, pelo menos, né, antes delas se tornarem frutas propriamente ditas, né, com essa raça tendo evoluído ao ponto de despertar poderes através das suas vontades inabaláveis. Agora, a gente só não sabe exatamente se a raça dos bucaneiros, ou pelo menos uma parte dessa raça,
fazia parte do clã dos D. Se isso for verdade, isso faria com que o próprio Barba Branca e até mesmo o Kuma pudessem carregar o sobrenome dos D também, né? Talvez nem toda a raça dos bucaneiros tenha herdado o sobrenome dos D e por isso eles não tenham esse sobrenome, mas eu queria citar um certo alguém que me veio à cabeça depois de ler esse capítulo. O nome dele, Marshal de Teach. Foi dito nesse capítulo que os bucaneiros possuem algo de especial nos seus corpos, mais do que apenas um corpo fortalecido. E isso poderia muito bem se encaixar também na definição que temos do próprio Barba Negra, que foi dito ter um corpo estranho e sugerido pelo Marco que talvez esse seja o motivo dele conseguir possuir duas Akuma no Mi. Bom, vamos esperar mais informações para a gente poder afirmar qualquer coisa, né? O Teach, apesar de ter um corpo estranho, mais ou menos como foi mencionado aqui nesse capítulo, a gente precisa até esperar a tradução oficial para a gente ver se o termo usado foi exatamente o mesmo, mas ele não tem um físico parecido, ou pelo menos igual, né, ao corpo do Barba Branca ou do Kuma, né? Ele tem os braços ali, os membros muito finos. O Kuma também tem as pernas finas, mas eu digo os braços, pelo menos. Mas se pelo menos parte da raça dos bucaneiros pertencer ao clã dos D, aí a gente poderia tentar incluir o Barba Negra nessa história, afinal, ele é um dos que carregam esse sobrenome também. Voltando ao capítulo, vemos que o Gorosei Saturno foi capaz de se levantar do soco do Kuma, mas ele inacreditavelmente conseguiu ficar severamente ferido, tendo inclusive perdido o braço direito. Obviamente, ele se regenera logo em seguida e deve ser capaz de se regenerar mais dezenas de vezes sem problema nenhum se ele quiser, mas ainda assim, foi um dano considerável, né? Talvez, se o Saturno fosse mais jovem ainda, o seu corpo não sofreria todo esse dano. Normalmente, né, o corpo enfraquece com a idade, talvez isso tenha acontecido também com o Gorosei Saturno. Vemos o Sanji conseguindo fazer alguma coisa finalmente nesse capítulo, chutando a pata do Saturno e protegendo as costas do Kuma, e o Franky atirando o seu Radical Beam, atravessando o corpo do Saturno, mas o Kizaru se levanta logo em seguida, isolando o Franky para longe. O Almirante volta a entrar em cena, ficando à frente do Gorosei Saturno e permanecendo ao lado do governo nesse arco. O Vegapunk até menciona, né, como o Kizaru deve ser uma pessoa triste, e o Kizaru diz que deveria ter trazido óculos mais escuros. Pelo visto, depois de ajudar o Luffy ali no serviço de entrega dele do iFood, né, o Kizaru vai continuar fazendo o básico para não levantar suspeita, mas vai continuar pelo menos até o momento atuando a favor do governo. Como eu falei, né, não faria sentido o Kizaru ele virar a casaca agora, então, se isso for para acontecer, que seja mais pro final da história. Inclusive, eu falei, né, no meu último vídeo, na verdade no meu penúltimo vídeo, como tanto o Fujitora quanto o Kizaru talvez não lutem até a morte contra o Sanji e o Zoro, né? Mas pelo bem do fanservice, eu ainda quero que pelo menos a gente veja o trio monstro do Chapéu de Palha indo pra cima do trio de almirantes atual e eles tenham pelo menos uma trocação franca ali antes de uma possível mudança de lado por parte deles. E outra coisa é que o Kizaru se levantou antes do Luffy nesse capítulo. Fora que o Kizaru claramente estava fazendo corpo mole o tempo inteiro e ficou lá, né? Não lutou com tudo e ainda fez corpo mole ali no final, tipo, ah não, tô cansado, chefe. Então a gente pode considerar 1-0 para o Almirante. Ah, mas o Luffy caiu pelo próprio poder, não foi por um golpe do Kizaru. Ué, mas se ele tem um poder que não se sustenta, a culpa é do outro agora? Eu vou usar um poder que gasta toda a minha energia de uma vez. Eu termino no chão, enquanto o outro ainda pode se levantar e tá fazendo corpo mole, quem venceu? É que nem o Trafalgar Law, que tem uma fruta muito poderosa, mas precisa conservar energia para não ficar esgotado, ou até o próprio Luffy, que conseguiu no arco de Wano se igualar ao Kaido quando ele aprendeu a infundir o Haki do Rei nos seus golpes, mas precisou se desgastar muito mais para se manter numa luta de igual para igual e no fim acabou ficando sem energia mais rápido e sendo isolado pro oceano. Meu amigo, é responsabilidade da própria pessoa saber o próprio limite, né? Mas enfim, só uma reflexão, só uma provocação, só uma indagação mesmo, que eu não tô nem um pouco me deliciando aqui, né, pra gente não esquecer de respeitar o almirantado, respeita a patente. Vemos então que o Gorosei ordena a liberação do Buster Call em Egghead. Saturno provavelmente seria bombardeado junto, né, mas ficaria de boa ou se teleportaria de volta para o navio antes que a ilha fosse bombardeada, enquanto o Kizaru, sendo uma logia, também sairia ileso, diferente de todo o resto ali, né. Vamos ver se eles vão fazer uma evacuação dos marinheiros primeiro ou se eles vão mandar metralhar todo mundo junto.
Mas galera, eu tive uma ideia aqui muito boa que eu acho que pode acontecer no final desse arco. Imagina se todo esse momento, que é pra ser um momento de desespero, for resolvido da forma mais cômica e inusitada possível. Eu digo isso porque agora que o Kuma não pode mais se mover, ele deve ficar de fora, volte a ficar de escanteio, enquanto isso abre o palco para o retorno do Luffy, né? Com o Luffy voltando, quem sabe já no próximo capítulo na forma de Nika, onde o Kuma ainda teria um último relance de consciência, onde ele finalmente poderia conhecer o seu Deus e dessa forma revelar para Bonnie que o Luffy sempre foi aquele a quem eles veneravam. Então isso faria com que a Bonnie, vendo que o Deus do Sol Nika é real, pudesse emular novamente os seus poderes, fazendo assim com que a gente tenha o Luffy e a Bonnie na forma de Nika contra a marinha e o governo. Mas eu vou ainda mais além. E se o Luffy, na sua forma despertada, consiga transformar a ilha inteira em borracha, dessa forma repelindo por completo o Buster Call contra os navios do governo da forma mais simples e cômica possível. Eu pessoalmente acharia incrível e eu deixo essa ideia com vocês para caso ela venha a se confirmar no próximo capítulo. Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários e eu queria recomendar para vocês o meu último vídeo sobre o Usopp ter previsto o final de One Piece com as suas mentiras, incluindo a sua própria morte. Esse vídeo vai aparecer na tela para você ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!